O João Miguel Tavares quer ser ministro da indignação seletiva. E como é que se selecionam as razões para uma boa indignação, João Miguel Tavares? Bom, as razões, pelos vistos, eu aprendi agora esta semana que variam consoante a notoriedade e se nós gostamos muito da pessoa ou não em causa, não é? Isto vem a propósito da acusação que recai sobre Cristiano Ronaldo, Exatamente. um dos grandes casos da semana, acusado de ter violado uma mulher em Las Vegas. Parece-lhe que estamos a assistir, neste caso, a esse mecanismo de indignação seletiva? Parece e muito. Esse é o grande problema. Se não fosse Ronaldo a estar na Berlinda, o que é que seria diferente? Se não fosse o Ronaldo a estar na Berlinda, aquela senhora com quem ele andou enrolado em 2009, se fosse o Messi, era uma pobre vítima. Sendo Ronaldo, é uma vergonhosa oportunista. E essa indignação seletiva incomodou-me muito esta semana. E eu dei por mim a sentir-me feminista como já não me sentia há muito tempo, porque se as pessoas bem se recordam, mesmo aqui, nós neste programa temos andado muitas vezes a apontar certos exageros, exageros de linguagem, picuinhices que andam por aí. E o que é que lhe faz atribuir credibilidade a esta acusação? Neste caso. Não, isso há várias coisas que me fazem atribuir credibilidade à acusação. É preciso, a primeira coisa que os portugueses têm que fazer ainda têm que saber inglês, porque infelizmente ainda acho que nenhum jornal traduziu o texto para português, mas têm que ir ler a peça toda do Der Spiegel, que é uma peça em duas partes gigantesca e onde o caso está todo descrito. Se souberem alemão também ajuda. Se souberem alemão também podem. Quando se lê aquilo de uma ponta à outra, qual é que é o problema? Vê-se que o caso não pode ser simplesmente descrito como aqui está uma oportunista da treta simplesmente a querer sacar umas massas ao Ronaldo. Muito menos pode ser descrito como fake news, porque é uma peça, é uma nem reportagem... pode ser descrito como fake news. Mesmo que não seja verdade as acusações em concreto, em termos jornalísticos, é uma peça de reportagem absolutamente fantástica. Mas há várias coisas, ou seja, ao contrário das que as pessoas dizem, ela não é apenas uma segunda tentativa para sacar mais dinheiro, porque aquilo foi descoberto através da documentação do Football Leaks. A forma como ela apresenta a queixa na polícia também é também dá credibilidade à história. A carta que ela fez anexar como parte do acordo que tinha que ser lida no prazo de 2 semanas ao Cristiano Ronaldo, em que basicamente é uma carta pessoal onde ela se estava a queixar daquilo tudo que lhe aconteceu e não voltes a fazer uma coisa destas, também dá credibilidade àquilo. E depois há uma troca de mails que é a coisa mais comprometedora de todas, que se for descrita como está naquela peça e se for aceito como prova em tribunal, pode colocar o Cristiano Ronaldo em maus lençóis. E exames médicos feitos na altura. E há exames médicos feitos na altura por causa da questão do DNA, mas isso aí ele admite que teve relações com ela. Agora, o problema ali é aquela carta em que aparentemente é uma conversa entre advogados do Cristiano Ronaldo que o terão interrogado sobre o que aconteceu e ele terá admitido que ela disse que não e disse que não queria, mas que ainda assim se tinha mostrado disponível. Faz parte do questionário, tudo como houve uma mediação para se chegar a esse valor de acordo, a mediação fez mais do que um questionário para saber a versão de um e do outro e para depois tentar... Esta é uma primeira versão desse questionário. Mas atenção, eu não sei o que é que se passou naquele quarto do hotel, eu não estava lá. E o meu ponto não é esse. Quer dizer, o meu ponto é esse só no sentido de dizer, peguem um bocadinho, gente indignada, porque aquela acusação é uma acusação séria. Aliás, nota-se que é uma acusação séria pela própria forma como o Cristiano Ronaldo está neste momento a responder. Mas aqui, aquilo que me choca foi a forma como as pessoas saíram em defesa dele. Não por acharem que ele está inocente, mas o tipo de argumentos que usaram. E os tipos de argumentos que usaram são coisas machistas, cavernícolas e absolutamente inadmissíveis. Eu ouço as coisas mais disparatadas do género. Então, eu vi-os dançar, ela não subiu ao quarto com ele. Hã? O que é que ela estava à espera? Isto não é só em caixas de Facebook. É também de colunistas, pessoas respeitadas. Que é, já que ela estava disposta e já que foi para o quarto, então pôs-se jeito. E isto realmente é uma espécie de cultura. Homens e mulheres a dizer Homens e mulheres. Mulheres, eu até citei isso, a Maia, nas manhãs CMTV, faz uma descrição. É porque é importante porque essa é uma mulher e é porque nas manhãs CMTV há muita gente... Maia, se calhar ela tem informações privilegiadas. Pois, não sei se tem. Não sei se tem. O que eu sei é... A Maia diz... Que ela pode ter visto na bola de cristal. A Maia diz assim... Ela depois, não sei quem, queixa-se que houve lá uma situação que ela não queria, que é sexo anal. Oh, minha querida, quem vai à guerra? E eu, portanto, a Maia... Quem vai à guerra, vai. A Maia está a dizer, no fundo,
que a partir do momento em que uma mulher aceita ir para a cama com um homem, tem que se submeter a todos os desejos que ele tiver. Mas isso é chocante. As pessoas não percebem que é. Aquela menina, aquela jovem, até poderia querer imensamente, aliás, tudo indica, andar a pinar com Cristiano Ronaldo. Não é essa a questão. A questão é que quando de repente tu vais para um sítio e descobres o que é que se está a passar e de repente tiveste ali uma cena de sexo anal, como parece que foi o que aconteceu, ela pode realmente não ter achado graça. E as pessoas não admitirem isto é de facto chocante. E isto homens e mulheres. Houve mulheres, a sério, houve mulheres que só faltaram dizer que a menina tinha que estar quase deslumbrada e ter a honra, tinha que estar agradecida de ter um pênis com tantas bolas de ouro enfiado dentro dela. Isso não é desculpável. Eu estou-me a rir, mas isto não tem piada, Não é... É só fator. Há gente que estava genuinamente a achar aquilo. Isso é inacreditável. A queixosa afirma ter sido violada por Ronaldo na casa de banho do hotel em Las Vegas, onde terá havido uma festa, onde não estavam só os dois, já agora, portanto, nesse quarto, nessa suíte. Na suíte, sim, naquilo que se passou. Onde havia mais gente, havia um grande jacuzzi e ela foi para mudar de roupa à casa de banho e ele terá entrado na casa de banho. Isto aconteceu em 2009 em Las Vegas. O encontro, sabe-se que aconteceu, não é? Houve depois um acordo extrajudicial entre advogados que fez abafar a queixa, a troco de cerca de 320 mil euros. Este pagamento compromete mais a mulher ou o futebolista, Pedro Mexia? Este pagamento não é um pagamento, este tipo de acordo extrajudicial é um tipo de acordo, não vou dizer comum, mas que é conhecido. Há pessoas que preferem, quando têm dinheiro para isso, preferem pagar uma quantia razoável para que o caso seja, para que casos destes e suspeitas e acusações destas sejam arquivadas ou terminadas, do que isso não é necessariamente uma concessão da veracidade dos factos. É simplesmente alguém que acha que tem mais a perder. Portanto, eu acho que só isso não chega para condenar Ronaldo. Aliás, não se está a falar de condenar Ronaldo. Muita gente também diz é que isso descredibiliza a queixosa, porque se ela aceitou o dinheiro... Mas não descredibiliza o queixoso que aceitou pagar. É isso que eu acho, não é? Descredibiliza para os dois lados. E há boas, lendo também a peça do Spiegel, que realmente é uma peça muito bem feita e que apresenta algumas razões credíveis para isso ter acontecido, nomeadamente ela ter um advogado que não era um advogado muito experiente neste tipo de casos e que lhe aconselhou a que fosse esse o caminho. Isso não me parece. O que me parece é que este caso está a gerar dois efeitos estranhos. Ou se calhar não tão estranhos quanto isso. Um é que, pelo menos em Portugal, nós estamos a ver isto de Portugal e o acusado é português, não é? Uma é uma presunção de inocência que o Ronaldo está a gozar, e bem, que praticamente ninguém gozou. Praticamente nenhuma das pessoas que foi acusada por alguém, por uma mulher em geral, mas no caso do Kevin Spacey foi por um rapaz, agora um homem, e Asia Argento também foi um rapaz, mas praticamente ninguém gozou essa presunção de inocência. Praticamente toda a gente achou que aquelas pessoas, enfim, há alguns casos, o volume das acusações, como o caso do Weinstein, indicava que se passava ali alguma coisa, um bocadinho como era o Strauss-Kahn, que também era muita gente, e até não houve presunção de inocência em casos bastante ridículos. O mais ridículo de todos foi o Aziz Ansari, que é acusado basicamente por uma senhora que se arrependeu no dia seguinte de ter tido sexo consensual com ele. A descrição dos factos não me parece... A descrição feita por ela também. A descrição feita por ela não me parece dizer outra coisa senão isso. Portanto, as pessoas... Em casos com muita pouca substância ou com substância duvidosa, isto não descredibilizando ninguém, porque não estava lá, mas as pessoas estiveram sempre dispostas a acreditar na queixosa, na vítima, ou na alegada vítima, visto que não há, em maioria dos casos, ainda não há acusações judiciais. Neste caso, as pessoas dizem, não, ela que é uma gold digger, uma oportunista, etc. E não parece, toda a maneira como o processo é descrito nessa reportagem, da própria atitude dela, não parece que fosse esse o caso. Há várias provas de que nós já falámos e há uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, porque é muito fácil às vezes, não gosto de dizer as feministas ou o feminismo, porque há muitos, mas é muito fácil nós lermos coisas que as feministas às vezes dizem que a mim parecem factualmente exageradas ou
ou pouco sustentadas. Mas devo reconhecer esta semana, por uma questão de honestidade intelectual, que lendo o que se escreveu, não só em caixas de comentários, que são sarjetas, mas até bem comentadores mais ou menos respeitáveis, e alguns até respeitáveis mesmo, que essa ideia de que as mulheres, se não forem moralmente irrepreensíveis, o que lhes acontece é culpa delas, manifestou-se de uma forma avassaladora e assustadora. O que estas pessoas, algumas delas estão a sugerir é que no limite, uma prostituta pode ser violada. Exatamente. Porque se ela vende o corpo, ora, uma prostituta ninguém pode ser violado. E a tua mulher lá em casa? Exato. Toda a gente, exatamente. Toda a gente. E, portanto, de facto, levantaram-se uns pedregulhos esta semana e apareceram lacraus, quer anónimos, quer com assinatura por baixo, assustadoras de pessoas que acham realmente aquela velha coisa que se diz da violação, que é o único crime onde a vítima é a pessoa mais acusada. E isso aconteceu muito esta semana e foi muito inquietante. Leu a reportagem da revista Der Spiegel, Li. Ricardo Araújo Pereira? Li e fiquei preocupado porque sou admirador de Cristiano Ronaldo, nunca fiz segredo disso. Se calhar já se pode dar como certo que, ao contrário de muitos outros futebolistas, Cristiano Ronaldo provavelmente não terminará a carreira nos Estados Unidos. Se calhar a cautela é melhor não. Eu fiquei preocupado porque a reportagem do Der Spiegel é longa, é muito detalhada. Eu destacaria dois aspectos especialmente preocupantes. 20 jornalistas? Sim, exatamente. Um ano. Eu destacaria, se calhar, dois aspectos especialmente preocupantes. O primeiro é que o Der Spiegel, quando falou disto em 2017, da existência de um acordo para manter o caso confidencial, acordo esse que estipula que a mulher nem sequer ao terapeuta dela pode revelar alguns pormenores do caso, é uma coisa particularmente cruel. A Gestifoot, que é a agência que gera as coisas do Cristiano Ronaldo, disse que aquilo era ficção jornalística, baseada em documentos que não estavam assinados. Ora, neste momento, parece-me que já é consensual que o documento existe, está assinado e que, de facto, aconteceu aquele acordo. O segundo aspecto muito preocupante é o facto de... Também ameaçaram o Der Spiegel, a revista Der Spiegel, sim, de um processo que nunca chegou a acontecer, sim. um processo judicial. O segundo aspecto muito preocupante é que há lá um documento, que pelos vistos é um documento que pertence a uma fase de inquérito preliminar, em que uma pessoa que é o Cristiano Ronaldo, embora tenha outro nome lá, identifica-se apenas como X, diz, não, de facto, ela disse várias vezes não e mas continuou não sei qual é a formulação, é pôr-se disponível. Manter-se disponível. E, portanto, se esse documento existe, isso é de facto muito... Isso é uma resposta a um dos questionários da mediação. questionários, sim. Agora, dito isto, o certo é que, neste momento, ninguém sabe se houve violação ou não. Ninguém sabe se Cristiano Ronaldo é culpado de violação ou se não é. E, portanto... aquilo que me interessa agora foi aquilo de que o Pedro e o João Miguel falaram, que é as reações a isto. Eu vi, deixem ver, então, mas eles estão a dançar, eles estavam a dançar. Portanto, uma pessoa está a dançar, meia hora depois, se esteve a dançar meia hora antes, é impossível eu não sabia que isto fazia de prova de violação. Não, se esteve a dançar meia hora antes, como é que ele foi violar a seguir? O violador de telheiras tinha aqui imensas defesas, se calhar não sabia que depois estava a fazer uns passinhos de dança antes de atacar e pronto, e estava safo. A seguir era, então, mas ela foi para o quarto para quê? Mas a profissão dela não é um bocado esquisita, não é uma espécie de semi-pega lá no coisa? Então, mas ele precisa. Vamos tentar, eu se calhar fazia só aqui revisões da matéria. Vamos fazer revisões da matéria. Vamos supor, por um acaso da vida qualquer, nós de repente estamos na cama com a Madre Teresa de Calcutá. Não interessa saber como, estamos. Neste momento seria crime ali. E ela, exatamente. Mas isto foi em 81. E a Madre Teresa diz assim, não, tira-me isso daí, só favor. É para parar. Mas, agora vamos fazer outro exercício. Nós estamos na cama com a grande meretriz da Babilónia, que diz, não,
É para parar. Não é por ser... Uma das coisas que disseram foi, ela não é nenhuma santa, não é? Mas santa em que sentido? No sentido de uma pessoa que frequenta muito a igreja e lê a Bíblia? É que pessoas que correspondem a essa descrição também têm participado em violações recentemente. Não sei se a santidade é um bom argumento para este tipo de coisa. Agora, depois, a questão aqui é, a seguir, mais uma vez, aquilo que a gente disse. Uma mulher pode ser violada pelo marido? Claro. Se o marido a forçar a fazer coisas que ela não quer, é violação, não interessa se são casados. É casamento, ela não é propriedade dele. O senhor não é proprietário da mulher. Portanto, é claro que um marido pode violar a mulher. Uma prostituta pode ser violada pelo cliente? Pode. É claro que pode. Agora, a questão do argumento, mas ele precisa. Sim, eu gosto muito disto. Eu gosto muito deste argumento, mas ele precisa, porque as pessoas já cometem crimes, precisam. Por exemplo, ricos nunca roubam. Nunca vi. Nunca vi um rico roubar. Algum banqueiro alguma vez meteu ao bolo? Nunca roubam. Eu acho que faz falta que um coletivo de juízes diga, olhe para um tipo e diga, você com essa forma física e essa conta bancária, por amor de Deus, você saca imensas ganhas, você não precisa, pode ir à vontade, vá à rua, vamos embora, força. É muito fácil de julgar assim. Se é assim, há aqui até uma juíza que até gostava de saber se o senhor faz alguma coisa para o jantar, gostava de convidá-lo a sair. Em princípio, era isso que os coletivos de juízes fariam com o Cristiano Ronaldo. A partir de que patamar de beleza física e de riqueza é que a gente decide? A partir daqui, este senhor não... Todas as acusações de violação são falsas porque ele não precisa. E, portanto, é bastante... Aquilo que o João Miguel disse parece-me verdadeiro no sentido em que essas reações têm passado sem grande comentário. E são reações... essas de menos comentário do que outros assuntos. Exatamente. É muito estranho. Feminismo de caderno de atividade. É muito estranho viver num país em que chamar esganiçadas a senhoras dá uma ida ao diape e sugerir que uma mulher que vai para o quarto com um homem tem que se sujeitar a tudo o que ele quiser, isso não há problema nenhum. É esquisito viver num país assim. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Indignações Seletivas. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro da Polícia de Defesa do Estado. Ouça aí alguns ecos do antigamente nessa formulação. Tem uma... A PIDE de outros tempos era a Polícia Internacional e Defesa do Estado. Sim.